Agradecemos a todos que têm estado conosco durante a semana, estudando a palavra de Deus. O tema dessa semana é muito importante. Fala sobre o nosso Deus e qual é o nome dele, né? O original, né? A palavra Yahvé, ou YW, YHWH. Yahvé reina, é o tema dessa semana. Vamos fazer uma oração para que Deus seja conosco. Nosso Deus e Pai, seja conosco, guia nos momentos que se seguem. Pedimos suas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Yahvé é o nome que foi revelado para Moisés quando foi feita a pergunta, né? Quem era Deus? E esse nome é muito importante, tem um grande significado. E a Bíblia nos diz no Salmo 93:1, diz: Yahvé reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor, armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. Então, aqui tem muitas coisas fundamentais para nós entendermos durante essa estudo dessa lição. Primeiro que Deus, né, nosso Deus, ou Deus verdadeiro, tem um nome. O nome dele é esse aí, Yahvé. Né? Ele reina, por isso diz que ele vestiu-se de majestade. Também ele é o Senhor. Aqui também nos informa que ele armou-se de poder. Então, o poder pertence a ele. E ele criou o mundo e colocou o mundo firme. Esse mundo não vai ser abalado. Vamos entender depois que significado desse firme e dessa questão de se abalar ou não se abalar. Jó 37:23 diz: Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar. Grande é em poder. Então, Deus é o Todo-Poderoso. Yahvé é Todo-Poderoso. Nós não podemos alcançar. Então, mesmo depois que houver a restauração, quando Deus criar, renovar todas as coisas, nós não vamos poder alcançar a Deus no sentido de poder. Ele é o Todo-Poderoso. E ele é grande em poder. Só que aqui a Bíblia nos afirma que, porém, a ninguém oprime em juízo e grandeza de justiça. Então, Deus tem poder, mas o poder não é usado para oprimir, nem julgar, nem condenar as pessoas de forma errada. Jó 42, verso 2 diz: Bem sei eu que tudo podes. Então, não há limitações para o poder de Deus. É por isso que fala que é todo-poderoso. Que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Então, importante, nós fazemos parte do propósito de Deus. Nós fazemos parte do propósito da existência e dos planos que Deus tem para nós. Salmo 147, verso 5 diz: Grande é o nosso Senhor, de grande poder. Seu entendimento é infinito. Então, a capacidade de Deus, de compreensão, de poder, são infinitas. Ou seja, não há condição de medir. Marcos 13:26 diz que quem é esse Yahvé? Quem é esse Todo-Poderoso? Nós entendemos como Deus, o Pai, né, que está no trono, mas a Bíblia revela que o Filho do Homem é o Todo-Poderoso também. E diz: Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Filho do Homem por quê? Porque esse ser divino tornou-se humano, tornou-se Filho do Homem. Apocalipse 1, verso 7 e 8 diz: Eis que vem com as nuvens novamente, e todo olho, velho. Quem é esse? O Filho do Homem. Até mesmo que os ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Então, isso aqui retrata a segunda volta de Jesus, segunda vinda de Jesus. Aqui diz: sim, amém, significa assim seja. E esse próprio se revela. Quem é o Filho do Homem? Aquele que vem com as nuvens. Ele diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, no sentido, né, do primeiro e o último, princípio e fim. Diz o Senhor. Então ele se revela como também como o Senhor. Que Senhor? Aquele que é, que era e que há de vir. Quem? O Todo-Poderoso. Então aquele que vem com as nuvens, com grande poder e glória, é o Todo-Poderoso. Então nós podemos ver em várias passagens que o Todo-Poderoso é também Yahvé. Então Jesus também
tem o nome Yahvé. O nome verdadeiro, o nome inicial, antes de Jesus tornar-se humano, é Yahvé também. Aqui nos fala sobre as nossas origens. Né? Hoje já existem tantas interpretações, tantas visões de mundo, e eu trouxe aqui, né, da fonte de Ariel Roth, do livro Origens, né, página 329, 8 modelos de concepções de mundo. Né? Então aqui nos diz, criação, primeiro, Deus cria em 6 dias. E aqui ocorre o tempo e ocorre o dilúvio. Então, isso é o que está na Bíblia, da criação. Tem outro modelo chamado teoria do intervalo. Existiram longas eras, Deus cria, houve um intervalo, aí Deus cria em 6 dias. Também essa possibilidade, teoria do intervalo, também é possível. Porque a Bíblia diz que existe os céus dos céus. Lá não diz que os céus dos céus foram criados quando foi criada a terra. Então, essas duas interpretações aqui são possíveis, segundo a Bíblia. Aí tem outro modelo que diz criação progressiva. Existiram longas eras e Deus vai criando de forma progressiva. Então, isso não tem, né, base bíblica. A criação, Deus tem um determinado tempo, ele cria e depois ele cessa de criar aquilo que ele estava planejando. Evolução teísta diz, existiram longas eras e Deus dirige a evolução. Então, eles tentaram juntar a teoria da evolução aqui com o modelo, a base bíblica cristã. E fica complicado, né? Porque Deus não dirige a evolução, segundo a Bíblia. A evolução é um modelo baseado, né, em Charles Darwin, de melhoramento, né, das espécies. A Bíblia não trata dessa forma. Evolução deísta, que é teísta, né? Evolução deísta é a de Charles Darwin mesmo. Ou seja, Deus existiu, ou ele se existia, ele não interferiu, existiram longas eras e houve uma evolução naturalista, ou seja, praticamente Deus não atuou aqui, houve uma evolução. Evolução panteísta, existiram longas eras e o próprio Deus é quem está sendo o universo, o próprio Deus evolui. Outra, modelo ancestral do espaço. Existiram longas eras e existiu uma vida originária de organismos extraterrestres. Então, tem muitas pessoas que acreditam nesse modelo aqui. E evolução, oitavo, existiram longas eras e não existiu nem Deus. Então, a evolução ocorreu aí, independente. Deus não existia aqui nesse modelo. Então, basicamente, né, a Bíblia nos revela a verdade. A Bíblia nos diz que nós fomos feitos. E aqui Salmos 8, de 3 a verso 6, diz: quando vejo os teus céus, obras dos teus dedos. Então, os céus é obras dos dedos de Deus, no sentido que Deus atuou e criou. A lua e as estrelas que preparaste. Que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? No Salmo diz assim, pois pouco menor o fizeste do que os anjos. De glória e de honra o coroaste. Faz com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Então esse Salmo aqui, ele na verdade está tratando do Messias. Está tratando de Jesus. E aqui nos diz, né, Hebreus 2:9. Vemos, porém, coroado de glória, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos. Justamente citando, né, essa passagem aqui de Salmos. Por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Então, Jesus é quem cumpre todas essas profecias que estão aqui nos Salmos e mostra que Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos, porque a raça humana é um pouco menor do que os anjos, em poder, em condição também. Mas no futuro, a raça humana vai estar em uma posição mais elevada, porque Jesus tornou-se, né, o ser divino tornou-se humano. E aqui diz que no futuro tudo vai ser posto sob os pés, né, debaixo dos pés de Jesus.
Salmo 100, verso 3 diz aqui: sabei que Yahvé é Deus. Então, alguns têm dúvida perguntando quem é Deus, qual é o nome de Deus. Alguns ficam com esses questionamentos. Então, a Bíblia diz: o nome dele é Yahvé e ele é Deus. Deus é um título, Yahvé é nome. Foi ele quem nos fez, não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelha do seu pasto. Então, está claramente aqui. Ó. Aqui eu trouxe, né, um comentário sobre a questão de Gênesis 1, verso 1. Diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Aqui está lá escrito: Bereshit bala Elohim et hayamim vet haaretz. Né? A pronúncia, não sei se é essa certa. Mas essa parte aqui é importante a gente entendermos. A segunda palavra, bara, aqui, é o verbo hebraico bara. Criado ou criação. Está na forma masculina. Então, alguns hoje estão questionando, dizer que Deus pode ser mulher, Deus, Espírito Santo, né, ou parte de Deus, da divindade, né, do ser divino, tem mulher. A Bíblia diz aqui, não, que bara está na forma masculina, de modo que ele está explícito. Então, está dizendo que ele, Elohim é ele. Uma peculiaridade desse verbo é que ele sempre é usado com Deus como seus sujeitos. O verbo bara só é usado para Deus, porque é criar de algo que não existe. Significa que somente Deus pode criar do nada, de algo que não existe. O verbo é característico para a atividade criadora de Deus em Gênesis. Então a gente pode entender um pouco mais aqui. E Elohim, né? O termo comum usado nas escrituras hebraicas, Elohim, pronunciado Elohim, é um plural. Plural adjetivo de dois gêneros da palavra Eloá. Então, o singular é Eloá. Se Deus fosse só um, no sentido de único, como alguns estão pensando que Jesus não é Deus, que o Espírito Santo não é Deus, então seria escrito lá Eloá. Eloá criou. Mas lá está Elohim, e é um plural, considerado pelos estudiosos judeus como um plural majestático, ou plural de excelência, expressando grande dignidade, traduzindo por elevadíssimo ou altíssimo. Então, aqui mostra claramente que existe Deus no sentido, né, plural, Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui, Colossenses 2, 9 e 10 diz assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude. Na palavra no original está pleroma, plenitude da divindade. Então, em Jesus, fisicamente, habitava nele toda a plenitude da divindade, é o pleroma. Por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, ou seja, todo o poder e autoridade que existe no universo. Vocês receberam que a plenitude. Nós estamos em Jesus. Então, pleroma do grego geralmente se refere à totalidade dos poderes divinos. Então, Jesus tem a totalidade dos poderes divinos. A palavra significa plenitude. Eu preencho, comparável, que significa cheio, completo. Então, aqui não há dúvida que em Jesus. Jesus é o ser divino. Aqui também em João, verso 1, de 1 a 4, diz: no princípio era o verbo. No original, a palavra verbo é logos. E o logos estava com Deus, e o logos era Deus. Então, ele estava com Deus, Deus o Pai, Deus o Espírito, mas o verbo também, Jesus, o logos, era Deus. Estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então, o logos é o Criador. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Diz: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então, aqui de forma clara, né? A palavra logos, para algumas pessoas greco-romanos, né? Logos significava a presença do Deus invisível, a manifestação do Deus invisível. Significava logos. Então, Deus, nosso Deus, Yahvé, reina, continua reinando, desde sempre. Quando? Todo tempo. Salmo 93, verso 1 a 2 diz: Yahvé reina, está vestido de majestade. Se revestiu e se cingiu de poder. O mundo também está firmado. No original, a palavra firmado aqui é cum.
e diz que não poderá vacilar. Eu fui identificar o que significa essa palavra cum, né? No original é ser firme, ser fixado, estar fixo, estar pronto, ser estabelecido. Então, está dizendo que o mundo pode estar fixo, foi fixado, está firmado. Aqui, alguns ficam dizendo que esse firmado aqui é linguagem figurativa, né? Mas no original aqui diz aqui também que a mesma palavra cum é usada para o trono de Deus. O teu trono está firme também, cum. Então a gente não pode dizer que o trono de Deus aqui está firme de forma figurada. Existe o trono e ele está num lugar e ele está firme. No sentido que ele existe e que ele está numa situação, né, segura. Desde então, diz que tu és desde a eternidade. Então, aqui a terra pode ser interpretada como está numa situação de segurança, numa situação de estar estabelecida, mas existe a possibilidade também dela estar fixa, no sentido de parada. Existe essa possibilidade também. Aqui diz, né, em Salmo 93, 5, muito fiéis, né? Muito fiéis, lá está escrito Amã Meode, são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Meode aqui significa extremamente, poder, força, excessivamente, né? E Amã significa apoiar, confirmar, firmado, ó, diferente de cão aqui. Esse firmado aqui é no sentido mais figurado, né? Significa que muito firmes são os seus testemunhos. Não significa que eles estão parados. Então, a palavra aqui, amã, não é no sentido de estar parado, mas sim de estar confirmado, estar firmado, que é diferente, né, de cã ali, que é estar fixo. Né? E aqui diz, né, em Salmo 96, 8, dai a Yahvé a glória devida ao seu nome. Então, nós temos que dar glória devida ao nome dele. Qual é o nome dele? Yahvé. Então, está dizendo que nós devemos dar glória ao nome que Deus revelou de si próprio, né, que é Yahvé. Trazei oferenda e entrai nos seus atos. Então, nós temos que reconhecer o nome de Deus, que é Yahvé. Muitas traduções estão colocando Senhor. Senhor não é um Deus, nunca se revelou como um nome de Senhor. Ele se revelou dessa forma. Yahvé significa eu sou o que sou, e não o Senhor. Salmo 97, de 1 a 3 diz: Yahvé reina, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Então, aqui, novamente, a palavra justiça e juízo está relacionada, né, também com o trono de Deus. Um fogo vai adiante dele e abrasa os seus inimigos em redor. Então, aqui não é profecia, não é linguagem figurada. Assim também como esse Salmo 93, de 1 a 2, também nós não conseguimos identificar, né, de que aqui é uma linguagem figurada. E sim, literal. Aqui, Salmo 97, de 9 a 10, diz: pois tu, Yahvé, é o mais alto sobre toda a terra. Tu és muito mais exaltado do que todos os deuses. Vós que amais o Senhor, odiai o mal. Isso é interessante. Né? Alguns dizem que a gente não tem que odiar. A Bíblia diz sim que nós temos que odiar o mal. E no original está mal com L e mal com U. Mal no sentido de coisas ruins. E mal com L, natureza. A natureza má. Temos que odiar o mal. Ele guarda a alma dos seus santos. Ele os livra das mãos dos ímpios. Nós continuarmos aqui, Salmos 75, verso 4 a 8, fala que Deus é o juiz. E diz assim, disse eu aos loucos, a palavra loucos no original está halal. Não enlouqueçais. E aos ímpios, racha, está escrito racha, não levanteis as frontes. Aí eu fui identificar, significa louco, halal, e ímpio, racha. Halal é ser vaidoso, gabar-se, vangloriar,
comportar-se como um louco. Então, a pessoa que é vaidoso, que gaba de si próprio, que se vangloria, ou seja, auto se exalta, é o louco. E o racha, quem é o racha? É a pessoa perversa, pessoa criminosa e a pessoa que é hostil a Deus. Então, ímpio é a pessoa que é hostil a Deus, se opõe a Deus. Então, esses dois grupos de pessoas aqui, Deus está dizendo para eles algo. E diz aqui, porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem exaltação. Às vezes a gente fica pensando, quando é que eu vou ser reconhecido, né? Quando é que as pessoas vão me reconhecer? Não vem do Oriente, não vem do Ocidente, nem vem do deserto. Mas Deus é o juiz e diz, a um abate e a outro exalta. Interessante, né? Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto. Está cheio de mistura esse cálice. E dá de beber dele, mas as escórias deles, todos os ímpios da terra assoverão e beberão. Então Deus está dizendo aqui que esse cálice cheio de mistura, né, que Deus vai dar de beber, quem vão beber são os ímpios. E aí a Bíblia também fala em Apocalipse também sobre esse cálice. Apocalipse 14, de 9 a 10, diz, e seguiu o terceiro anjo. O terceiro anjo significa que é a última mensagem que Deus está dando para a humanidade. Com grande voz, diz, se alguém adorar a besta. Então, a besta, nós já sabemos que a besta é o quê? O poder papal. E a sua imagem, que é o quê? É o protestantismo que acompanha o poder papal. O protestantismo que a Bíblia diz que apostatou, porque deixou a Bíblia e passou a seguir as normas do poder papal. Então, esses dois grupos, se alguém adorar a besta, ou seja, o papado, ou o protestantismo apostatado, que é a imagem da besta, e receber o seu sinal na testa ou na sua mão, que sinal é esse? A Bíblia diz que sinal ou selo, diz a Bíblia que o sábado, né, está lá em Êxodo 20, 12 e 20 e 20, que o sábado é o selo de Deus. Então, se o sábado é o selo de Deus, um dia da semana vai ser o sinal da besta e da imagem da besta. Que dia é esse? Domingo. O próprio papado reconhece como domingo a marca a marca, né, do poder papal é o domingo. E você vê, né, que o Francisco está tentando impor, né, que o mundo, em função das mudanças climáticas, adote um dia que pare em um dia. Que dia? Esse é domingo. Tem Laudato Si, né, e vários outros, né, documentos do Vaticano dizendo que esse dia é o domingo. Mas Deus diz que a gente não deve se envolver com essa adoração ao domingo, ou seja, quer descansar no dia domingo. Diz, senão você vai beber o vinho da ira de Deus. Ok, esse cálice que Deus falou aqui nos Salmos. Que os ímpios, quem são os ímpios? As pessoas hostis, perversas, e vão ser hostis e perversas para com Deus. Diz que esse vinho é um vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira. A pessoa será atormentada com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. A Bíblia não mente. E aí, se você vê o que é esse fogo e enxofre, lá em Apocalipse 20, 14 e 15 diz, e a morte, que significa Thanatos, e o inferno significa Hades, foram lançados no lago de fogo. São a morte e o inferno, ou seja, Thanatos e o Hades. Daqui a pouco vamos entender o que é o Thanatos e o que é o Hades. Esta é a segunda morte. Então, esse lago de fogo e enxofre aqui é a segunda morte. Então, aqueles que serão ímpios, que vão ser hostis a Deus, não vão aceitar a salvação. Vão receber o sinal na testa, ou seja, vão guardar o dia do domingo. Ou por obrigação, por causa do trabalho, ou por questões mesmo de consciência. Vão achar que isso é o correto. Mas a Bíblia diz o quê? Que aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, o livro da vida é o livro da vida do Cordeiro. Quando é que você faz parte desse livro? Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador e permanece com Jesus até o fim. E aqui, em 1 Coríntios 15, 55, 56, também fala a mesma palavra, né? Onde está a morte? Ou seja, lá está escrito também morte como Thanatos.
o teu aguilhão. E onde está, ó inferno, ó Hades, né? A tua vitória. Interessante, né? Isso que é bom de buscar o original. Diz, ora, o aguilhão da morte, ou seja, de Thanatos, é o pecado. E a força do pecado é a lei. O que significa Thanatos? Thanatos significa, no original, poder da morte, a morte do corpo. Então, a Bíblia diz que a morte do corpo um dia também vai deixar de existir. E também diz que o Hades, ou inferno, e Hades significa Pluto no original. Deus das regiões mais baixas. Então, a Hades aqui está dizendo que é um deus. Ou também fala Orcus, mundo inferior, reino da morte. Então, o reino da morte também vai ser lançado no lago de fogo. Eu acho que está relacionado com Satanás. Ou com alguns demônios que vão ser lançados junto com Satanás aqui. Deve estar relacionado com isso. Porque vão também morrer. Então, Satanás vai ser lançado no lago de fogo, né, junto com os anjos, junto também com a besta, né, e o falso profeta. A Bíblia fala disso, né? Que Satanás, né, também vai ser lançado, né? É só a gente olhar aqui, ó. Apocalipse 20, verso 10 diz que o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Então ele vai passar pela segunda morte e vai deixar de existir também. Onde já estão o quê? A besta. Então a besta foi lançada, né, o poder papal e as pessoas que seguem, né, a besta. E o falso profeta, né, que é o protestantismo apostatado também, né? E dia e noite vão ser atormentados, né? Até que eles sejam consumidos para sempre. É isso que a Bíblia diz. Esse lago de fogo e enxofre é a segunda morte. Então, Satanás, né, também vão ter demônios que vão ser lançados aqui. O importante é que um dia o mal e os ímpios vão ser todos destruídos. Por isso, nós temos que sempre estar atentos à aliança que Deus quer fazer conosco. Que aliança é essa? Salmo 94, de 11 a 15, diz assim: o Senhor conhece os pensamentos do homem, que são o quê? Vaidade. O que é vaidade? Algo que você pensa, você é melhor ou consegue fazer determinadas coisas, independente de Deus, ou seja, vaidade. Você não tem noção do que está pensando. Aqui diz, bem-aventurado, ou seja, feliz é o homem a quem tu castigas, né? Às vezes a gente é castigado e a gente fica reclamando, ô Senhor, porque logo comigo, né? Mas a Bíblia dizendo que feliz é o homem a quem tu castigas, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei. Então, Deus nos ensina, nos castigando e nos ensinando a lei. Que lei? Qual lei? Lei dos 10 mandamentos. Tem mais leis? Tem também. Leis naturais, né? Como Deus estabeleceu, nós devemos comer, que nós não devemos comer, como devemos casar, como não devemos casar. Está lá em Levítico 11 ou Levítico, né, 18. São leis. Para quê? Para lhe dares descanso dos dias maus. Então, se nós estamos sendo castigados, ou no original é corrigido por Deus, Deus está nos ensinando a lei dele. E a lei, no original, está relacionada à Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. E os outros livros estão explicando a Torá, que Deus revelou para Moisés, até chegar em Apocalipse. A explicação da Torá. Então, Deus vai nos dar descanso, a mim e a você. Você quer descanso? Eu quero. Eu estou apanhando e eu sei que Deus está me corrigindo. Até que se abra a cova para o ímpio. Ou seja, um dia o ímpio, tem muitas pessoas que são ímpios, ou seja, que são hostis a Deus, estão no poder, estão em cargos elevados agora, né, no Brasil e em outras partes do mundo, e eles estão achando que vão continuar lá para sempre, e não vão ser corrigidos nunca, né, que não vão perder o poder, mas a Bíblia diz que um dia vai ser aberta a cova para eles. Diz, pois o Senhor não rejeitará o seu povo. O povo dele, Deus não vai rejeitar. Nem desamparará a sua herança. Mas o juízo voltará à retidão. Segui-lo-ão todos os retos de coração. Então, se você é reto de coração, o que é reto? Que anda num caminho de sinceridade para com Deus. Você quer andar num caminho de sinceridade para com Deus? Converse com ele. Seja sincero. Busque a ele para que ele te corrija, te ensine os caminhos da lei.
A Bíblia nos fala aqui em Salmo 105, verso 4 a 7, diz: buscai ao Senhor e a sua força. Então, se você está fraco, eu estou fraco, eu vivo problemas, dificuldades. Né? Toda hora aparece um problema. Né? Nada acontece assim fácil. Comigo é assim. Mas Deus diz que a gente tem que buscar Ele e a sua força. Buscar força nele. Buscar a sua face continuamente. É o que eu estou fazendo. Você quer fazer também? Eu espero que se você não fazia ainda isso, faça isso. Como é que você busca Deus, a face dele continuamente? Através da oração, leitura da Bíblia, oração e tomar a decisão de fazer a vontade de Deus. Lembrai-vos das maravilhas que ele fez. Como é que a gente vai lembrar? Lendo a Bíblia. A gente vai ver as maravilhas. Dos seus prodígios. Onde que você vai ver isso? Na Bíblia. E do juízo de sua boca. Onde? Na Bíblia também. Vós, semente de Abraão, seu servo. Vós, filho de Jacó, seu escolhido. Mas vai dizer, eu não sou semente de Abraão. Eu não sou filho de Jacó. Tem certeza? Você pode ser. Quer ver? Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos estão sobre toda a terra. Sabe quando? A Bíblia diz em Gálatas 3:29, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão. A verdadeira descendência de Abraão não é a de sangue. Eu sou descendente de Abraão de sangue. Descobri que tem parte da descendência de Abraão. Mas a verdadeira descendência não é essa que vale. O que vale é se você é de Jesus. Tem muitos que são descendentes de Abraão de sangue, mas não aceitaram Jesus. Então, não são herdeiros, não vão participar da promessa. Não terão seu nome escrito no livro da vida. E se o nome não está escrito no livro da vida, você não vai deixar de existir. Você quer ser descendência de Abraão? Aceita Jesus como Senhor e Salvador. A Bíblia diz aqui, Daniel 7:22, fala o futuro. E no futuro, né, diz que Jesus, né, viria depois que ele morresse, né? Jesus ressuscitaria e ia para o céu. Lá no céu ele iria reivindicar a salvação da raça humana. E diz lá que em um determinado momento, né, Jesus vem até o ancião de dias. O ancião de dias aqui é Deus o Pai. E fez justiça aos santos dos Altíssimos. Então, em determinado momento, Deus fez ou fará justiça aos santos. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Então, um dia nós vamos possuir o reino. Amém? Louvado seja nosso Deus. Daniel 7, 25, 26 fala um pouco mais em detalhes. Né? E antes disso, viria um poder, né? Que a Bíblia diz que é chifre pequeno. Chifre que vem de onde? Né? Do quarto animal, né? De Daniel 7. Diz que esse poder, Daniel 7, ele ia proferir palavras contra o Altíssimo. Ia destruir os santos dos Altíssimos. Quando eu li isso aqui, primeira vez, eu já entendi. Quem foi que fala coisas contra Deus? Que a gente ensina as pessoas a desobedecer a Deus. Quem foi que perseguiu os santos do Altíssimo? Quem são esses santos? Está lá em Apocalipse 14, 12 ou 12, 17. São os que guardam os mandamentos de Deus e são fiéis a Jesus. Se você ver na história, isso ocorreu quando? Nas Inquisições. Quem fez as Inquisições? Poder papal. Então, esse chifre pequeno aqui, que é descendente do Império Romano, é o poder papal. E ele também, não só ia destruir os santos altíssimos, mas também diz que ia cuidar e mudar os tempos e as leis. Que lei? A lei que tem a lei dos 10 mandamentos. Isso, se você vê na catequese, né, os 10 mandamentos é totalmente diferente do que está na Bíblia. Retirar o sábado, retirar o segundo, né, que fala que não devemos adorar a imagem, e botou guardar domingos e festas, e dividiu o 10º em 2. Eu decorei o catecismo. Então, mudou a lei. E também mudou os tempos. Que tempos é esse? Mudou a guarda do dia do sábado e domingo. Também mudou o calendário. O calendário que nós seguimos hoje é o calendário gregoriano, que colocou o sol, né, o dia do sol, como principal. O sol está sendo, né, no calendário gregoriano, como se fosse o astro principal do sistema do calendário solar, que é o que nós seguimos. Não existia, né, antes 12 meses, era só 10 meses. O ano tinha 360 dias, hoje tem 365. Então, mudou os tempos e as leis. Tudo isso o poder papal fez, e está comprovado.
E diz que o povo de Deus, né, os povo de Deus, os santos, seriam entregues na mão um tempo, tempos e metade de um tempo. Isso, fazendo as contas na profecia, dá 1260 anos. E você vê o poder papal surgir ao poder mais ou menos próximo do ano 538. E no ano 1798, né, Napoleão Bonaparte, né, mandou prender o Papa Pio VI. 3 maçons, né? Mazzini, né, Cavour, né? Mazzini e Cavour, né? E tem outro também, eram maçons, ou seja, a maçonaria está envolvida nesse processo. Foi lá, prendeu o Papa e, a partir daquele momento, passou a governar e controlar o poder do Vaticano. E a Bíblia diz que depois disso, desses 1260 anos, ou seja, 1798, viria o quê? Um juízo. Se você fizer o estudo, né, das profecias do juízo, está lá em Daniel 8:14. Fala dos 1.300 tardes de manhã. Isso ocorre no ano 1844. Então, o juízo começou nos céus, né? O Jesus passou do lugar santo, o lugar santíssimo, para começar a julgar, começando pelos aqueles que morreram crendo em Jesus, até chegar à geração que terá sido julgada também, antes de Jesus voltar. E depois disso que esse juízo será estabelecido, vai ser tirado o domínio desse poder, né? Desse chifre pequeno. Ele vai ser destruído e vai ser desfeito no fim. No final, eles vão ser destruídos, como a Bíblia refere. Então, a Bíblia diz, meus irmãos, que os testemunhos de Deus são fiéis. Isso é um resumo, né, da profecia aqui. E aqui nos fala, em Salmo 19, de 1 a 7, nós vamos entrar em um pouco mais de detalhes. Olha o que é que diz aqui. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, os céus declaram a glória de Deus. Olhar para o céu, olhe para o céu. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça sua voz. Aí diz, a sua linha cave, né, se estende por toda a terra. Então diz que existe uma linha. Em algumas traduções falam voz, mas no original está linha mesmo. Cave. O que significa cave? Cordão ou linha. Então tem uma linha dizendo que se estende por toda a terra. E as suas palavras até o fim do mundo. Então o mundo tem fim. Que fim é esse? Diz aqui, neles pôs uma tenda, Oel, para o sol. Então o sol tem uma tenda. A palavra Oel significa tenda, na verdade, casa, lá habitação. Significa que o sol tem uma habitação, interessante, né? O sol tem um lugar onde ele fica quando ele não está durante, né, a noite. Né? Durante o dia, ele está em determinado momento, e durante a noite ele está em outro lugar. Diz, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo. E aqui a palavra tálamo fala chupar. O que significa chupar? Câmara, quarto, abrigo. Então diz que o sol tem um quarto, um lugar, uma câmara. Interessante, né? E diz aqui também, ele se alegra como um herói a correr o seu caminho. Aqui no oráculo, a palavra é oraque. Caminho, trajetória, trilha. Então diz que o sol tem um caminho, tem uma trajetória. Diz a sua saída, no original fala mostar. Mostar é o quê? Local de saída, caminho para fora, aquilo que sai, lugar de partida. Então está dizendo aqui que o sol sai de um lugar e vai para outro. Diz, a sua saída é desde uma extremidade. Então, essa extremidade aqui, no original, é essa aqui, ó, Tassé. Tassé é extremidade, fim, fronteira, arredor. Então, ela sai de uma extremidade, sai de um lugar do fim, num arredor, do fim. E sai de uma extremidade dos céus e o seu curso, né? Curso aqui é essa palavra aqui, ó, é culpar, fim, é um ciclo do tempo, uma volta, um ciclo, ou seja, a sua volta sai de uma extremidade até outra extremidade. Então, aqui mostra de forma objetiva que o Sol está se movendo. Está saindo de um lugar e está indo para outro. Que apesar que alguns dizem que a Terra é que está se movendo.
E diz, e nada se esconde ao seu calor. E aqui a Bíblia também fala o quê? No final, a lei do Senhor, o quê, meus irmãos? Perfeito. E refrigera a alma. O que é a verdade. O testemunho do Senhor é fiel. O que é testemunho? Isso aqui é um testemunho. O que está escrito e revelado na Bíblia é um testemunho. Não está dizendo que é fiel, é de confiança. Fiel significa de confiança. O que está escrito aqui é de confiança. E dá sabedoria a nós, a mim e a você, que são simples. Interessante, né? Então, aqui nos mostra, meus irmãos, que nós temos que aprender a ler a Bíblia e entender quando ela é literal ou quando ela é profecia. Quando a gente viu lá, Daniel 7, profecia, o próprio Deus explica na Bíblia, revela na Bíblia o que é a besta, o que é o chifre pequeno, o que é tempos e um tempos. Já aqui não é profecia. Aqui é um relato. E se é um relato, tende a ser o quê? Literal. Então, se é literal, o sol está se movendo. E aqui também, em Josué 10, 12, 13, diz assim: então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor Deus amorreus na mão dos filhos de Israel. Isso aqui é um relato, não é profecia. E disse na presença dos israelitas: sol detente em Gibeon. Ó, tá coerente? Tá coerente com a gente que leu antes. O sol se move. Então, se o sol se move, quando ele orou, dizendo para que o sol se detesse em Gibeon, ele, que estava se movendo, parou. E disse, tu, lua, no vale de Ajalão. Significa também que a lua também é quem está se movendo. E diz que o sol se deteve. E a lua parou. Até que o povo se vingou dos seus inimigos. Algum disse aqui que depende do olho do observador, que na verdade parou foi a terra. Se for a terra que parou, fica complicado, né? A Bíblia está ensinando para nós algo que não é verdade. Mas Deus diz o quê? É a verdade. E seus testemunhos são o quê? A verdade. E isso não está escrito no livro de Jacé? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Então, novamente, mantendo a coerência, o sol quem está se movendo e a lua que está se movendo, e o sol é quem se para, é quem se move e quem se para. Jó 26, 7 diz, ele, Deus, estende os céus do norte sob espaço vazio. Então, no norte, na região que vai para a Groenlândia, ali, lá para cima, que ninguém consegue passar de determinada posição, ninguém sabe o que é que tem lá para lá. A Bíblia revela que tem o quê? O espaço vazio. E suspende a terra sobre o nada. Suspende a terra sobre o nada. Então, a terra está suspensa sobre o quê? Sobre o nada. Isso aqui independe do modelo, se a terra é um globo ou se a terra é um disco plano. De qualquer forma, a terra está suspensa. Pode estar suspensa tanto no modelo de um globo ou pode estar suspensa também num disco plano. Só que a Bíblia fala aqui em Jó 38, 14, o que a terra toma forma. No original é forma mesmo. Como um barro sobre o sinete. E aí nós podemos ver aqui, ó, quando se aplica um barro, um sinete que está aqui, ó a forma que fica. Fica dessa forma. Um disco com as bordas para cima. E tudo nela se vê como uma veste. Então, a terra é vista como uma veste. Então, meus irmãos, o que eu posso dizer? Nós não sabemos muitas coisas, mas o que está na Bíblia é a verdade. Nós não entendemos muitas coisas, mas o que Deus revelou nas Escrituras é a verdade. E muitos modelos são explicados para tentar dizer que a Bíblia está errada. Aí tem modelos como o evolucionismo, é só um modelo, é só uma teoria, dizendo que quer se contrapor contra o que foi relatado em Gênesis. Tem modelos, por exemplo, o heliocêntrico, que diz que o Sol, né, está parado, né, apesar dele estar se movendo ao redor da galáxia, mas que a Terra é quem está se movendo ao redor do Sol e a Lua ao redor da Terra. E que a Terra gira em torno de si mesma,
cerca de 1.600 quilômetros, né? 660 quilômetros, né, por hora. Só que a Bíblia diz que outra coisa, que a Terra prova pode estar o quê? Fixada. E que o Sol é que se move e que a Lua é que se move. Um dia nós vamos saber isso, com certeza. Mas eu digo que a Bíblia é a verdade. Entre a Bíblia e os modelos propostos pela ciência, siga o que está na Bíblia. Salmo 119, 162, 65 diz: folgo com a tua palavra, como aquele que acha um grande despojo. Tá, né? A palavra de Deus é um grande despojo, é o que? É riqueza que você encontra. Abomino e odeia mentira. Temos que abominar e odiar a mentira. Mas amo a tua lei. 7 vezes no dia te louvo pelo juízo da tua justiça. Muita paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Tá? Se você ama a Deus, ama a palavra dele, as escrituras, você não vai tropeçar. Se tropeçar, Deus te faz levantar novamente. Salmos 1, de 1 a 3 diz: bem-aventurado ou feliz o homem que não anda segundo o conselho do ímpio. Que é o ímpio? O quê? A pessoa que é hostil a Deus, pessoa perversa, pessoa criminosa. Nem se detém no caminho dos pecadores. Né? Para quê? Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pessoas que escarnecem do nome de Deus, que escarnecem das escrituras, da palavra de Deus, você não deve participar desses eventos. Antes tem seu prazer na lei do Senhor. Na sua lei medita dia e noite. É o que nós estamos fazendo aqui. Meditando e aprendendo. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas. Imagina, se você fizer isso, meditar, você será como a árvore junto com as águas. Nunca você vai morrer, nem vai secar. A qual dá seu fruto no seu tempo. Né? No momento certo, você vai dar o fruto. As suas folhas não cairão. Oh, que glória! Né? E tudo quanto fizer prosperará. Já disseram para mim uma vez que eu não ia prosperar, mas eu sei que eu vou prosperar. Sabe por quê? Porque Deus, eu estou com Deus, Deus está comigo. Eu decidi estar com Deus. Deus permite a gente fazer essa escolha. Você quer estar com Deus? Escolha estar com Deus. Aqui nos diz, Jeremias 17, 5 a 9, que assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Entre o homem e as escrituras, prevalece aqui as escrituras. Que faz da carne seu braço e aparta seu coração de quem? Do Senhor. Porque será como a tarmargueira no deserto. O que acontece uma planta no deserto? Não verá quando vem o bem. Essa pessoa que se afasta de Deus passa a acreditar nos homens, nas teorias humanas e deixa de acreditar nas escrituras. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Ou seja, ele vai viver sem Deus, abandonado. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor. Olha a diferença. Porque será como a árvore plantada junto às águas. Ó, a repetição aqui. Que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Vem o calor para nós, que estamos com Deus, vem. Nós estamos passando um monte de dificuldades aí. Mas a sua folha fica como? Verde. A gente está firme com Deus. No ano de sequidão, ou seja, pode ter vindo um ano de sequidão. Não se afadiga, não vai ficar cansado a ponto de desanimar da fé. Nem deixa de dar seu fruto. O que é o fruto? Fruto do Espírito Santo. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhece? Então nós devemos confiar em nós mesmos. Nem devemos confiar em pessoas que são hostis a Deus. Pessoas que são contrárias ao que está nas Escrituras. Contrárias à palavra de Deus revelada. E que você entendeu que é a verdade revelada. Então, não quer dizer que você não tem que ter contato com essas pessoas. Tem, mas você não pode confiar a ponto de entregar a sua vida ou entregar o seu futuro na mão dessas pessoas. Você tem que confiar na mão de quem? De Deus. E se você confia na mão de Deus, eu vou te fazer um convite agora. Você tem que começar a guardar o sábado. Você não guardou até agora. O sábado começa quando? Pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado.
Eu já desejo a ti um bom fim de semana e um feliz sábado também. E Deus te abençoe a ti e teus familiares. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.